curtinho, olha, eu quero saber disso, rapidinho, que aí o promotor, na medida do possível, responde você. Ou então você manda o seu texto, manda um texto também, só vale o WhatsApp. Porque eu não posso falar ao vivo, porque tem vezes que esse convencional funciona, tem vezes que não funciona, não é culpa da rádio, não é culpa do telefone, parece que as operadoras não tá funcionando. É bom o WhatsApp. O WhatsApp é bacana, é o áudio, é o texto e tal, e você fala com o promotor de justiça. Hoje, o tema Lei das Drogas, continuando aqui. Já chegando a co-irmã Elis Regina, muito boa tarde. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos. Como bem disse, olha, gente, Espaço Cidadania tá no ar. E a gente vai falar sobre lei de drogas, já batemos esse papo aqui antes, né? Já, e aí a gente continua. Mas você, claro, pode participar, sim, fazendo a sua pergunta aí, mesmo fora do tema, tá? Pode enviar seu áudio no nosso WhatsApp, 985977042. Acompanhe a gente ao vivo lá pelo nosso site. Tá, vai lá, uruaçufm.com.br, programa Hora do Povo Facebook, você também pode interagir, mandar lá, né, o seu recadinho, e aí a gente tem o nosso WhatsApp que você pode enviar a sua mensagem de texto e também a sua mensagem de áudio, 985-977042, e se você quiser fazer sua pergunta direto aqui pro doutor, que ele tá aqui do nosso lado, tá? Você vai ligar 3357-5005. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo. Boa tarde, Elis, Valdir, o Charles, toda a equipe da rádio e aos nossos queridos ouvintes. Pessoas, né, os cidadãos de Uruaçu, São Luís do Norte, as cidades circunvizinhas. Sempre uma satisfação enorme podermos estar renovando, né, esse contato nosso semanal. Doutor, então é o seguinte, vamos fazer uma introdução rapidinho aí da lei das drogas e depois o senhor já tem aí, nós paramos o que distingue o crime do tráfico, ou o senhor tem aí? Essa mesmo. Essa mesmo? Então tá, nós falamos já sobre então várias questões e vamos continuar aqui sobre a questão das leis das drogas, o que distingue, doutor Afonso, o crime do tráfico com aquele do uso próprio. Muita gente precisa saber dessa situação, inclusive eu. Perfeito. Então hoje nós vamos concluir, né, essa temática, esse tema em relação à lei das drogas. Nós já falamos muito sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. Enfatizamos que para o legislador a política pública de prevenção é a principal tratativa da lei de drogas, não só a questão de criminalização ou punição. E no que diz respeito a essa questão, realmente as pessoas têm muitas dúvidas e nós precisamos esclarecer. Há dois crimes, Elis, básicos na lei de drogas. Aquele que adquire, ele guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo a droga, Valdir, para uso próprio, e aquele que nessas mesmas circunstâncias, essa droga que ele traz, ou que ele armazena, que ele transporta, que seja destinada à traficância. O que significa? Destinada à venda. À venda, a fornecimento a terceiros. Exatamente. E o próprio legislador, ele trouxe algumas questões, alguns parâmetros que devem ser observados para que o juiz, o promotor, o delegado, diante da circunstância concreta, possa visualizar se ali existe tão somente uma posse de droga para uso próprio ou se seria o caso de tráfico. E essa distinção, essa diferença, ela é tão importante porque as consequências, eles são extremamente diferentes. Lembrando que a posse de droga, né, a depender do contexto, nós já falamos que em relação à maconha hoje, simplesmente a posse para uso próprio de uma quantidade inferior a 40 gramas, o próprio Supremo Tribunal Federal no ano passado teve um posicionamento de caráter vinculante que não mais é crime, então é só uma mera infração administrativa para encaminhamento a tratamento, né, ao CAPS, a medidas educativas. E se for, por exemplo, uma determinada quantidade em relação, vamos colocar, a outro tipo de droga, é importantíssimo fazer a distinção. Por quê? Porque se for infração do artigo 28, que é a posse para uso próprio, é um mero termo circunstanciado de ocorrência. Então há um registro de ocorrência, levado essa pessoa à polícia judiciária ou a própria polícia militar registra o TCO, a própria polícia rodoviária federal, né, se está diante daquela situação, e a pessoa não vai sequer ser detida.
Então, registra o TCO e isso é encaminhado para o juizado, audiência preliminar. E no caso da traficância, o contexto é totalmente diferente. Ou seja, a pena é uma pena alta, já se inicia com a pena mínima de 5 anos de reclusão e é caso de prisão em flagrante. Então, como que nós teríamos uma situação para distinguir se é tráfico ou é posse para uso próprio? Aí, a próprio legislador, no artigo 28, parágrafo 2º, ele traz algumas referências que podem nortear isso em relação ao juiz e ao promotor, para que fique bem claro e entendido. Veja bem, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. Então, o primeiro vetor é a quantidade da droga. Se eu tenho uma quantidade relativamente expressiva, e aqui observando, vamos colocar maconha, Elis, observando assim esses parâmetros definidos pelo próprio Supremo, se eu tenho a pessoa portando, quando ela é abordada ou transportando, mais de 40 gramas de maconha, já há um indicativo de possível traficância. Então, a quantidade é o primeiro referencial a ser observado. Exemplo, nós temos, infelizmente, de maneira relativamente constante, apreensões, Valdir, de quantidades expressivas de droga em pessoas que estão na BR-153. Exatamente. Às vezes, são esses que vêm dentro de ônibus, né, que são chamadas mulas, que estão recebendo para transportar droga. Então, quando se tem apreensão lá de tabletes de maconha de 1 quilo, 2 quilos, 30 quilos, evidentemente que basta a mera quantidade para ter um indicativo de que se trata de tráfico. Esse motorista que pegou essa encomenda aí, literalmente tá enrolado, né, doutor? Valdir, depende das circunstâncias. Se ninguém pode ser responsabilizado penalmente se ele não tem conhecimento. Aí, se na investigação verificar que ele tinha conhecimento de que estava transportando a droga, evidentemente que ele pode ser envolvido. Mas num primeiro momento, quem é autuado é simplesmente aquela pessoa, aquele passageiro que estava transportando a droga. Tem que ficar de olhos arregalados, que o cara chega com uma bolsa lá, você entrega essa bolsa zipada, fechada aqui, na cidade tal, no endereço tal, fulano de tal. Aí o motorista que vai pegar a encomenda lá, vai ganhar R$2.000, fica, opa, 2 conto, tal. Para começar, já vai, opa, era R$1.000, o cara vai pagar 2. O valor da corrida. Ele já tem que ficar de olhos arregalados para não cair numa latada aí, que até se justificar que nariz de porco na tomada não é brincadeira, né, doutor? E só para concluir aqui, então primeiro, para as pessoas entenderem. Então, quando o delegado, o promotor, o juiz, na análise do caso concreto, define no primeiro momento que o caso é de tráfico, é pela quantidade de droga. Um outro vetor, uma outra referência muito importante que precisa ser analisada: o local e as condições em que a ação foi desenvolvida. Ou seja, Elisa, há uma abordagem de uma pessoa em via pública que está andando de forma aleatória com determinada pequena quantidade de droga, sem que tivesse havendo uma investigação sobre aquela pessoa como sendo um possível traficante. Apreendeu, vamos dar um exemplo aqui, 30 gramas de cocaína ou de maconha com aquela pessoa. Se não há nenhum outro elemento que vincule a um possível tráfico, o olhar provavelmente vai ser no sentido de reconhecer que ali nós teríamos só a posse para uso próprio. Agora vamos colocar a mesma quantidade, Valdir, do indivíduo que tem antecedentes, já tem registro anterior, aí é problema. Que já está sendo investigado por traficância, que foi abordado numa situação suspeita, muitas vezes até em proximidade de local de tráfico, e com ele apreendido aquelas mesmas 30 gramas de maconha ou cocaína. Nós já temos um contexto diferente. Então, nesse segundo exemplo que eu estou dando, o que provavelmente o delegado vai fazer? O delegado, já diante daquela ocorrência, ele vai autuar em flagrante por tráfico de drogas. Por quê? Porque essas circunstâncias que nós estamos mencionando, o fato da pessoa ter antecedentes, a conduta suspeita naquele ambiente próximo a locais de venda de droga, já dão ensejo uma presunção de que ali aquela posse de droga era para traficância e não para o mero uso. Então ficam aí essas orientações para que a população entenda. Então nós temos esses elementos que vão nortear, que vão direcionar as autoridades, né, o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia Civil ou a Polícia Militar no primeiro momento da ocorrência, para ali direcionar. O tráfico, a pena é alta, é prisão em flagrante,
e a posse para uso próprio, a mera infração de menor potencial ofensivo, que gerará aquele TCO sem que a pessoa fique presa. Estamos falando de quantidade, doutor, então vamos passar rapidinho aqui, essa aqui é interessante também, em que situação aí o crime com relação ao tráfico de drogas, a pena poderá ser reduzida, em que situação essa pena poderá ser reduzida, é a quantidade de droga, explica para nós essa situação aí, essa é boa também. Perfeito. Então aqui agora a pergunta ou a colocação já é direcionada à existência do tráfico. Então existem algumas situações, Valdir, a própria lei menciona uma redução de pena, ela está prevista lá no artigo 33, parágrafo 4º da legislação, em que dispõe o seguinte, que no caso do tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. O que significa isso em palavras simples? No caso do processo criminal, da acusação por tráfico e no final o juiz, o Poder Judiciário vem a sentenciar, a prolatar uma sentença, reconhecendo e condenando aquela pessoa, Elis, por tráfico de drogas, se ela não tiver antecedentes, nenhum registro anterior, não há nenhum indicativo de que ela já estaria traficando, Valdir, ele tem o direito a essa redução da pena. Então o juiz, quando vai fixar a pena, e a pena mínima aqui seria 5 anos, ele no processo de dosimetria, de identificação da pena definitiva, o que ele faz? Ele poderá fazer a redução de 1/6 até 2/3. Se a pessoa diferente, esse condenado, ele já tem antecedentes, ele já tem passagens anteriores, já é um indicativo que ele se dedica a atividades criminosas anteriores, ele não terá direito a essa redução da pena e o juiz deve, na fixação, na dosimetria, partir do patamar mínimo de 5 anos de reclusão. 12:16, estamos batendo um papo aqui com o doutor Afonso Filho, nosso Espaço Cidadania, estamos falando sobre leis de droga, tá? Surgiu dúvidas, quer fazer sua pergunta dentro ou fora do tema, tá? Pode enviar aí ou pode ligar pra gente. E agora já vamos para a tribuna livre, você vai com a última indagação dentro do tema e depois a tribuna livre, gente. Você pode mandar seu áudio, seu texto agora. Aproveita o promotor que o programa tá quase acabando já. Tá, e a gente repete aqui, ó, 98597-7042. Então, para finalizar aqui, doutor, em quais as situações ou hipóteses que ocorre o aumento da pena? Olha que interessante. Existem crimes que nós chamamos, na sua forma, tem a sua forma fundamental, básica, e aquelas situações concretas em que a lei agrega, o legislador agrega à figura do crime circunstâncias que, ora, agravam ou aumentam a pena e ora diminuem. Nós acabamos de falar em situações em que há uma redução, uma diminuição da pena. Agora nós vamos falar o contrário. Que vai aumentar a pena. No caso também do tráfico de drogas, havendo processo criminal e no final a condenação, o reconhecimento de que ali existiu uma situação de traficância, a própria lei também no artigo 40, ela define algumas circunstâncias concretas, se existentes no caso, que autorizam o juiz a aumentar a pena de 1/6 até 2/3. São vários incisos, mas só de forma ilustrativa, vamos chamar a atenção aqui para as pessoas entenderem, um exemplo muito clássico e que ocorre muito aqui, na nossa região, através da rodovia BR-153, em que o tráfico, ele é de caráter interestadual. O que é interestadual, Alice? É a droga que a pessoa recebe, por exemplo, em Goiânia e que o destino dela é o estado Tocantins. O destino dela é o estado... É o estado do Pará, é Sergipe. Então, quando fica denotado, no caso concreto, que a droga, a traficância era de caráter interestadual, nós temos uma situação em que se agrava a pena. Um outro exemplo... se reconhecer também durante a investigação, o processo, que o caso da traficância naquela situação envolvia ou visava pessoa menor de 18 anos. Eu ia perguntar isso agora. Isso, criança ou adolescente,
também é uma situação em que há o aumento da pena. E assim também, só para ilustrativo, quando a gente praticar o crime prevalecendo de função pública, o desempenho da função de educador, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, se nós tivermos uma situação que de repente, um caso totalmente ilustrativo, mas com uma pessoa que atua na área de educação, esteja na qualidade ali de um educador, de um professor, e de repente, utilizando-se daquela facilidade de acesso a alunos, estiver traficando, há a situação também que agrava a pena. E se for o militar, a polícia? Não, aqui só fala de maneira geral. Não. Aqui se fala de maneira específica em relação prevalecendo-se da função pública. Vai depender deles. Se nesse caso, se ele utiliza o exercício da função pública que estaria o favorecendo para a traficância, incidiria sim nessa situação que nós estamos falando. Então, independentemente de ser professor ou não, qualquer agente público que prevaleça dessa função. 12h20, Espaço Cidadania, concluindo, portanto, o tema aí das drogas. Nós vamos passar a partir de agora para a Tribuna Livre. Doutor Afonso tem mais uns 15 minutinhos com a gente aqui e a oportunidade ímpar de você conversar com o promotor, mandando aí a sua indagação. Eu vou numa aqui direto aqui, que ela tá ligada no tema. Deixa eu passar pro doutor aqui. Boa tarde, Valdir Justino. Gostaria de saber, não fala meu nome aí, gostaria de saber o cara que diz que usa só para consumo próprio. E ele que compra direto, o cara que está trazendo, como é que é? Está processo da cadeia? Deu para entender, doutor? Aqui parece que fala diretamente a questão do consumidor, né? O consumidor, uso próprio, ele compra lá de não sei aonde para trazer para casa dele, no caso, né? Seria no... Então, se ele tiver com mais de 40, dá problema, 40 gramas, né, doutor? É exatamente o que nós colocamos aqui. O caso concreto, as circunstâncias do caso é que vão direcionar. Agora, na sua indagação, o usuário que adquire a droga está transportando essa droga, conduzindo essa droga e é abordado, e ele adquiriu para uso próprio, é o que eu mencionei. Nós precisamos estabelecer ali dentro daqueles critérios circunstâncias que poderão direcionar, pelo menos num primeiro momento, se seria traficância ou para uso próprio. Um dos vetores primaciais é a quantidade. Nós mencionamos. Se mesmo que esse usuário, em tese, vamos criar essa situação, ele seja de fato um usuário, ele tenha adquirido para uso próprio, mas for uma quantidade significativa e expressiva, e aí nós não temos uma regra, tá? Nós não existe. Alguém poderia até perguntar, qual que seria essa quantidade em que nós poderíamos estar reconhecendo o tráfico? Não há. A legislação não define isso. O que na nossa experiência do dia a dia é que quantidades às vezes que podem ser consideradas pequenas, gramas, 100 gramas, 150 gramas, já se denota uma quantidade relativamente grande para um simples usuário de poder aquisitivo baixo. Até isso também vai ser colocado, tá? Então, mais uma vez, é importante que o caso concreto é que nós vamos ter a visualização se a situação direciona para tráfico ou para uso. E lembrando, para responder essa indagação, sempre havendo uma dúvida razoável, vai sempre direcionar de forma favorável ao investigado, Valdir. Se eu tiver, por exemplo, um caso, um cidadão está transportando lá, foi abordado com 90 gramas de maconha. Foi levado à delegacia, o delegado, num primeiro momento, autuou em flagrante por tráfico, chegou ao Ministério Público, o Ministério Público ofereceu a denúncia por tráfico. Se durante a instrução não vincular, e a versão dele vai ser que ele era usuário e trazia a droga para uso meramente próprio. Se durante o processo não houver a produção de nenhuma prova que seja acrescentada, que agregue alguma informação que direcione realmente para uma convicção da traficância, a tendência será reconhecer meramente a posse. Por quê? Porque é aquele princípio básico do processo penal, que o brocádio indúbio pro réu, ou seja, na dúvida consistente, a decisão deve ser sempre favorável ao réu ou ao imputado. 12h24, conversando aqui no Espaço Cidadania com o doutor Afonso Gonçalves Filho, através da 93,5 da sua FM. Estamos aqui no Espaço Cidadania, na Tribuna Livre, onde você realmente poderá fazer a sua indagação.
Antes de eu passar para você, Regina, deixa eu fazer aqui só uma indagação do doutor Afonso. Não fale meu nome no ar, doutor Valdir. Quem sou eu para ser doutor, meu amigo? Doutor Afonso, doutor Valdir, hein? E doutor Elis. Todos os três aqui é doutor agora, né? Não fala meu nome no ar. Doutor Afonso Gonçalves Filho, qual é o meio, ou telefone, ou WhatsApp, para mim denunciar o traficante no meu setor aqui, por exemplo? Não posso jamais revelar meu nome porque eu corro o risco até de morrer, porque esse povo não tem piedade. O traficante, não o usuário, doutor, tá falando aqui, diz que não o usuário, mas o traficante não tem piedade e ele quer saber qual é o mecanismo. Ele fala assim, na minha rua, no meu setor tem um traficante, eu quero que a polícia venha cá. Tem algum telefone, doutor? Valdir, ótima indagação, vai servir para a gente orientar. É muito comum, tá? De forma rotineira, no âmbito do Ministério Público, nós recebemos as denúncias anônimas. Então entra lá no site do Ministério Público. Né? Nada, basta as informações solicitando providência. Quantas e quantas vezes eu já recebi. Agora eu sei também, os próprios policiais, quando eles estão prestando os depoimentos, nos processos como testemunhas, né? No caso de uma acusação como tráfico, eles mesmos informam muitas vezes que a população às vezes aborda a própria viatura, né? Ou pelo 190, ou tem os telefones funcionais. Então não há nenhuma dificuldade nesse sentido. O que é importante, evidentemente, que traga elementos mínimos, né? Que seria essa informação. Olha, o endereço é o indicativo de quem seria aquela pessoa, as pessoas supostamente que estariam traficando o local. Basta isso para quê? Para que seja acionado os órgãos de segurança, o Ministério Público, para iniciar uma investigação. Então, no meu caso, particularmente, eu recebo essa denúncia anônima, mesmo com informações bem básicas. Endereço tal, reclama sobre a questão de tráfico de drogas, se for possível, quem seria, né? Pessoa tal, um apelido. O que eu faço, Valdir? Eu encaminho essa notícia à Polícia Militar e à Polícia Civil, solicitando à Polícia Militar monitoramento, né, de fiscalização rotineira para ter uma atenção maior e verificar se num caso concreto de indícios promover uma abordagem imediata. E a Polícia Civil também para proceder a investigações ou um levantamento preliminar. Se constatados os indícios, evidentemente se formaliza o inquérito policial e se toma as providências. Então, mas é necessário que haja essa complementação dessa investigação. Então, resumindo a pergunta lá, pode entrar em contato com o C90 da Polícia Militar, podem buscar a Polícia Civil, o próprio Ministério Público, que será resguardado o seu anonimato, não será feita a sua identificação. Regina, vamos com você que eu tenho mais duas aqui. Vamos lá, então, eu achei uma aqui até que meia polêmica, mas vamos aqui com as participações e depois, se der tempo, a gente pergunta aqui pro doutor. Vamos com as participações aqui? Vamos lá, 985977042, pode mandar aí a sua pergunta aqui direto pro doutor, tá? Vamos ver aqui, de hoje, vamos lá. Boa tarde, Valdir Justino. Gostaria de saber, não fala meu nome aí. Essa já passou. Gostaria de saber. Essa já foi. Tá, não deixou nada. Vamos lá. Boa tarde, doutor Afonso. Doutor Afonso, eu queria uma informação do senhor. Minha mãe, meu pai faleceu, deixou um terreno. E nós somos 10 irmãos. 8 concordam, 2 não quer concordar. 9 com a minha mãe, que a parte é dela, 9 quer concordar de vender o lote por um preço. As duas estão segurando. Eles podem vender o lote no relatório lá do inventário, não teve inventário do negócio do velório lá, não pôs como deixou nada. Como meu pai não deixou nada pros irmãos, filho, só filho. O que a gente pode fazer? Deu pra entender? Tu passa meio baixinho, sim, né? Mas não há problema nenhum. Tá. Só uma observação primeira. Quando existe o patrimônio, e se vai se fazer a declaração de óbito, é muito importante, é imprescindível, que a certidão de óbito, lá no cartório de registro civil de pessoas naturais, quem esteja declarando óbito, já há um campo para informar se o decujus, a pessoa falecida, deixou bens. E deixou também herdeiros, filhos e tudo mais. Então é necessário que lá conste, evidentemente, a existência de bens,
para que viabilize a realização do inventário. Quando é, às vezes, Elis, uma posse, né, não tem documento, não tem escritura, na indagação dele é um lote que não se sujeita à divisão, o que acontece? Automaticamente, essa posse, né, desse lote, com o óbito da pessoa que tinha, né, do pai, passou, né, como ele mencionou, a mãe e vários irmãos, e ali alguns não estariam concordando na venda. Ali estabelece o que nós chamamos de um condomínio. Então, todos esses herdeiros, todos os seus irmãos, passam a ter direito, né, numa fração mínima, se são 10, o lote dividido em 10 pessoas, naquela fração. Então, não há possibilidade, tá, de se vender, isso eu digo amigavelmente, sem que todos concordem. O ideal é que todos concordassem com a venda. Vocês já podiam fazer um negócio direto, sem precisar ir para a justiça, nada. Faria uma cessão de direitos hereditários ou faria um documento de transmissão dessa posse, e o adquirente, se for o caso, vai regularizar e aí até mesmo promover o inventário. Agora, se não houver a concordância de todos, não há possibilidade de uma venda, salvo judicial. Aí é necessário que se entre com ação judicial, para que, aí numa decisão judicial, o que vai acontecer? A venda será feita. Não é possível que 2 ou 3 pessoas obriguem os demais a não venderem. O juiz vai determinar a venda mediante uma avaliação, aí tem um alvará, uma determinação judicial de venda, e no final o valor total do bem será distribuído, fracionado em relação a todos os condôminos aí. Então ficou aí, essa orientação que você tem. Meu dia 35, dá para ir mais um aí, doutor? Sim, vamos lá mais um. Olha, Valdir, aqui é do Lago, eu não quero falar meu nome no ar. Na realidade, meu esposo mora no Lago e nós temos uma casa aqui na rua. Lá no Lago Serra da Mesa, Valdir Justino, o meu esposo faz uns rolos lá e pega dinheiro emprestado com 2, 3 pessoas. E eu tenho a minha casinha aqui na rua e tal, graças a Deus, tudo tranquilo. Porém, ele não cumpre os compromissos dele. E as pessoas com quem ele está devendo vêm em cima de mim, me ameaçando, fazendo ameaça contra a minha pessoa. E eu não tenho nada a ver. Quem pegou o dinheiro emprestado foi o meu marido. E ele não paga a pessoa, e a pessoa vem falar desaforo para mim, me ameaçar até de morte. O que eu devo fazer? Que coisa isso? Olha, coitada da mulher, hein? Oh, meu Deus do céu. Se alguém sofre, né, é vítima de algum tipo de crime, tem que registrar a ocorrência. Então, a primeira orientação básica é essa. Tá? Agora, essa questão envolve também uma orientação até mais ampla, que muitas vezes pode ser comum e corriqueira em relação às pessoas. Primeiro, a pessoa casada, de regra, as obrigações assumidas por um dos cônjuges, ele compromete a responsabilidade do outro, ou o patrimônio comum, quando evidentemente que essas obrigações estão afinadas à manutenção do lar. Tá? Então, resumindo aqui, de regra, as pessoas casadas, se o marido ou a esposa fazem negócios, e negócios que são direcionados à entidade familiar, às vezes até pelo regime de bens, há evidentemente uma obrigação patrimonial que vai atingir o patrimônio do casal como um todo. Agora, se esses negócios são, no caso dela, e aí eu vou responder particularmente a questão dela, se esses negócios são particulares, individuais desse marido, sem nenhum comprometimento à manutenção do lar, essa responsabilidade ela passa a ser individual deste marido, desse cônjuge que faz negócios particulares, sem comprometer o patrimônio do casal. E ainda mais com um acréscimo. No caso dela, ela mencionou que tem a casa aqui, que é a casa de moradia. Lembrando, né, que o bem, né, que é de moradia, há, no caso, o caráter da impenhorabilidade. Então, está garantido na Constituição Federal e regulamentação normativa. Em tese, se a pessoa possui uma única casa, um único bem, sendo este a sua moradia, ele é impenhorável em relação a questões de dívidas. Então, ela tem mais resguardada mais essa situação. Agora, o caso dela, com mais um destaque. Ela não deve sofrer, Valdir, nenhum tipo de constrangimento, ameaças, e se isto persistir no caso concreto, e aí depende
é dela propriamente dita, é levar o fato à polícia e da delegacia, se for o caso, registrar uma ocorrência contra essa pessoa que esteja cobrando de forma excessiva e até de forma intimidativa essa dívida. Olha só, 12h34, só vou mais uma, Regina, passo para você encerrar. Meu nome é Maria, moro aqui no bairro São Vicente, sou aposentada. Eu precisei de um dinheiro aí que eu precisava comprar um óculos de grau, me parece. Por que você não foi lá na loja e financiou? Eu já aposentado, tem um crédito, mas pegou dinheiro emprestado com a agiota, R$1.000. E agora ela está com dificuldade em pagar e diz que a pessoa que emprestou dinheiro para ela, inclusive é um vizinho dela, e agora quer cobrar 10% do valor, Valdir Justino. Vê com o doutor Afonso aí, o que eu tenho que fazer? Que eu não posso pagar os 10%, quero pagar só 3%. Ele diz que se não for para pagar os 10%, ele vai entrar na justiça. Será que é 10% por mês do valor? Deve ser, né? Veja bem, Valdir, essas questões que sugerem aqui pra gente sempre aquela observação. Primeiro, as pessoas, os negócios precisam ser feitos de maneira muito clara, né? E aqueles que o fazem, e é um princípio de ética, de moral, devem honrar. Então, se uma pessoa pega um dinheiro emprestado naquele exato momento e se submete até, né, a um juro excessivo, a um valor, né? Eu te pago 10%, tal, naquela angústia, né, doutor? Num primeiro momento, só fica essa orientação, porque às vezes as pessoas também, qualquer orientação da gente pode gerar, Valdir, uma sensação aí de irresponsabilidade. A palavra do doutor Afonso, o negócio fica diferente. Os negócios precisam ser cumpridos. As pessoas que assumem as responsabilidades, se for algo claro, né, limpo, que foi bem conversado, o certo é que as pessoas cumpram as suas obrigações, mesmo que tenha sido um péssimo negócio. Nós já falamos sobre a questão da boa fé aqui, né, doutor? Exato. Então, aqui. Mesmo que seja um péssimo negócio, mas se naquele momento, de maneira livre, voluntária, assumir o compromisso, o ideal é que honre. Agora, veja bem, num segundo momento, as questões de juros, é claro, se nós falarmos hoje em juros, a mesma coisa, a Selic está, se não me engano, aí está em 15%. Então, é um parâmetro para ser utilizado. Então, se fala hoje de um juro mensal de 2%, 2,5%, mais ou menos que a Selic, seria razoável. Então, um juro de 10% ao mês está fora de cogitação, está ilegal e qualquer questionamento judicial, essa pessoa vai ser amparada e não pagar um juro extorsível até em relação à questão da usura. Nem pro céu não vai. Em relação à usura. Então, o que eu oriento nesse caso, né? A senhora negociar, sentar, se fez esse compromisso, chamar, sentar, e esse credor, por certo, ele vai aceitar, porque ele vai verificar que há inviabilidade de ele propor uma ação para cobrar um juro dessa natureza, que a justiça não vai ter guarida no Poder Judiciário, porque é um juro realmente extremamente extorsivo. Mandar um abraço pro doutor Murilo da Pax, diretor da Pax Uraçu, ouvindo a gente lá em Goiânia no aplicativo. Valdir, mandar um abraço pro doutor Afonso aí e pra Elis Regina aí, tô escutando aqui no aplicativo, doutor Murilo da Pax Uraçu. José Guimarães, obrigado pela audiência. A Cida lá da Primavera também agarrada aí no pé do rádio, muito obrigado aí. O Gleison do Mototáxi também, muito obrigado pela audiência. Já fechando aqui o Espaço Cidadania. O João da TV, obrigado, João, tá ouvindo a gente aí. Meu amigo Lúcio, lá da Fazenda Ginipapo. O Reginaldo, alô Reginaldo, muito obrigado. Elis, vamos com a última sua, agora são 12h38. Olha, o Elmar Azevedo tá aqui com a gente, tá mandando, manda um abraço aí para os maranhenses de Carolina, tá lá, é o melhor promotor de Goiás. Grande abraço. E aí temos aqui a Linda Rosa também mandando joinha, o Romário também mandando joinha, e aí a gente não tem mais tempo, né, para papo político aqui, né, eu tinha que botar só um aqui pro doutor Afonso. O Reginaldo pediu para colocar, eu nem escutei o áudio, doutor Afonso, mas não, mostra pro doutor Afonso para ver o que ele pode falar dessa situação aqui. Eu não escutei o áudio. Pode rodar, doutor, o áudio aqui do meu amigo Reginaldo? Vamos fechar aí. Vamos fechar aqui. Ele falou assim, passa o meu áudio aí para que o doutor Afonso possa nos orientar. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Vamos lá. Bom dia, Valdir Justino, seu tá bom? Deixa eu falar. Tá tendo duas meninas, sai do colégio
Sai do colégio com a bolsa nas costas e desligando os padrões dos outros. Ué? Desligou, acabou de desligar aqui agora. A pessoa que foi até a energia tinha acabado. Quando nós fomos olhar, a menina desligando o padrão da outra vizinha do lado de cima aqui. Subindo, desligando os padrões tudinho. Aí se acontecer um trem queimar, a pessoa achar e for atrás, os pais não sabem nem o que aconteceu, né? A pessoa tem que ter um bom senso que não ficar desligando o padrão dos outros pode causar certos danos e queimar a mercadoria do trem dos outros, eletrodoméstico, tiver ligado. Isso aí tinha que ver pra nós, essas pessoas, essas meninas, coisa aí, ó, que tá desligando os padrão. Não quer achar os pais, tem que chamar os pais, pegar, segurar e chamar os pais e a polícia, né? O único pra dar um jeito é a polícia, dar um jeito nessas meninas. Quem sai do colégio, nem a hora de sair do colégio não é, né? Sai do colégio, vai desligar padrão dos outros. Podia fazer uma reclamação aí pra nós. Não, o doutor vai falar, é crime, né, doutor? Não pode fazer um negócio, não existe, né? A atitude e conduta ilícita, tá? Então veja a orientação aí. O que precisa é identificar, tá? Se tiver algum cidadão, proprietário de residência que tenha a visualização dessas adolescentes, vamos dizer assim, tem que identificar. Porque aí provocar, se for o caso, o próprio Conselho Tutelar para diligenciar, identificar os pais, se fazer as devidas advertências e, como ele mencionou, as consequências, eventuais consequências de dano e prejuízo remontam evidentemente à responsabilidade civil, inclusive dos genitores, dos pais que são responsáveis por essas menores. Mas identificando, a minha orientação é nesse sentido: comunique imediatamente, seja a polícia, seja o Conselho Tutelar, para que pelo menos num primeiro momento haja esse diligenciamento junto a essas menores, a essas adolescentes e também os seus respectivos pais ou responsáveis legais. Será que essas meninas não têm nada que fazer, não? Pelo amor de Deus, né? Doutor, muito obrigado, então. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, né, doutor? Se Deus quiser, Elis vai segurar aí uma questão polêmica que ela tem, que hoje não teve tempo, doutor, mas deixa pra era papo, viu? Político aqui, viu? Mas eu vou passar também uma que a pessoa pediu para não falar no ar, para passar para o senhor depois responder, se possível. Não há problema nenhum, Elis, segura aí, né? Se for uma questão política, nós podemos defrontar respeitos, nos debruçarmos e vamos conversar. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, doutor Afonso Gonçalves Filho. Falou ao vivo aqui no Espaço Cidadania da 93,5 na sua FM, no oferecimento AgroGold. Aproveite as promoções imperdíveis da Black Friday. AgroGold, desconto de até 45% em todas as suas lojas, inclusive aqui na loja da cidade de Uruaçu. Pax Uruaçu há mais de 55 anos, assessorado nos momentos mais difíceis da vida. Malum Supermercados, lojas 1 e 2, já as promoções da quarta suína no Maluzão. Hospital Edmundo Fernandes, tecnologia, serviço da vida, sua saúde em primeiro lugar. Doutor Luiz Kleber, um forte abraço. Edmar Júnior, doutor Murilo, doutor Edmar, a galera toda lá do Hospital Edmundo Fernandes, muito obrigado, porque lá agora tem a Respirar Medicina Hiperbárica. Com a gente também, loteamento Jardins Imperial, ligue agora, 998-48-1434. E Dois Irmãos Materiais para Construção. Todos os dias eu falo aqui no programa A Hora do Povo. Na hora de construir ou reformar, passe primeiro na Dois Irmãos Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Você tem 18 meses para pagar no cartão de crédito. Preço normal. Aonde? Na Dois Irmãos Materiais para Construção, e trazendo as cotações do agronegócio Posto Pioneiro. Qualidade 100%. Certificado pela Agência Nacional do Petróleo. Posto Pioneiro e as cotações do agro. Solta aí. Indicadores agropecuários, com Diego Brião.